Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Iniciando aqui mais uma live. Já tenho as minhas pupilas entrando aqui. Edna, boa noite. Edilvan. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho, né? Celebrando aí o Setembro Amarelo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a ansiedade, né? A semana passada a gente falou sobre, né, algumas questões, como a alimentação pode ajudar, né, a minimizar esses sintomas da ansiedade. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso de uma forma um pouco mais específica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cardápio. A Verônica tá entrando, Karina também entrou. Tava dando uns minutinhos aqui pra ver se mais alguém ia entrar, mas vamos começar pra gente não se atrasar. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Essa live vai ficar gravada também, tá? Então, quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar, né, com alguém que precisa saber sobre essas questões de ansiedade, pra diminuir, né, esses sintomas, compartilhem, tá bom? Bom, não sei se todos vocês sabem, né, mas eu me chamo Paloma, eu sou nutricionista, né, sou formada desde 2011, trabalho na área de alimentação escolar e também trabalho com grupos de emagrecimento, né, então trabalho aí com bem-estar e emagrecimento para pessoas, né, que buscam emagrecer de uma forma saudável, tá, uma forma saudável e que seja eficaz também, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui meu áudio do computador, senão vai ficar gritando o WhatsApp aqui. Acho que foi. Tô muito feliz porque a gente tá na terceira semana, né, do meu grupo de emagrecimento, que é o Código Slim, que é um método, né, que eu desenvolvi, onde muitas mulheres têm alcançado o emagrecimento de uma forma rápida, né, mas saudável, sem fazer loucura, sem, né, fazer dieta de blogueira, que a gente fala. Então, fazendo isso aí de uma forma saudável, né? Alcançando bem-estar, saúde, emagrecimento, alcançando mais disposição, né? Porque não é só sobre emagrecer, né? Eu sempre costumo falar com as minhas pacientes, não é só sobre emagrecer, né? É uma série de coisas que o emagrecimento vai proporcionar, né? Principalmente as questões de saúde, tá? Então hoje eu tô muito feliz, daqui a pouquinho eu tenho um encontro com as minhas meninas às 19 horas, né? E vai ser muito bom. Bom, gente, a semana passada eu trouxe falando para vocês, né, sobre qual é a relação da alimentação com a ansiedade, né? Então, como eu falei, a gente tá no mês de setembro, né, onde a gente celebra o Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização, né, em relação ao suicídio e depressão, que é algo muito sério, né? E aí a semana passada eu prometi para vocês que eu ia trazer um cardápio, né, que iria auxiliar na diminuição desses sintomas da ansiedade e que também ia ajudar vocês a emagrecer de forma saudável, tá? Então, essa é uma oportunidade, né? Esse tema é uma oportunidade, né, para você que sofre com ansiedade, né, sente medo, se sente exausta, preocupada, e com todos os outros sintomas, né? Que a ansiedade é algo muito complexo, né? São muitos sintomas, cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Então é bem delicado, tá? Então eu espero aí ajudar vocês de alguma forma, tá? Eu quero só trazer alguns pontos que eu abordei aqui na live da semana passada, porque a gravação ela ficou com o som atrasado, né? Então é bacana a gente retomar alguns pontinhos só para relembrar, tá bom? E ficar uma live mais bacaninha se vocês quiserem compartilhar depois, tá bom? Então a gente falou, né, que na semana passada que a relação entre o nosso cérebro e o nosso intestino é muito forte, né?
A gente costuma falar que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Cerca de 95% dos receptores de serotonina, né? Que é aquele hormônio que a gente chama de hormônio da felicidade, né? Estão no nosso intestino, né? Então tem uma relação muito próxima, né? Cada vez mais, né? A neurociência, a ciência, ela estuda, né? Alimentos que têm o papel, né, de começar a combater a ansiedade, né, ou diminuir esses sintomas, e é sobre isso que eu vou falar hoje aqui para vocês, tá? É importante ressaltar também, né, que a ansiedade é realmente algo muito sério, né, e para alguns níveis de ansiedade é importante que a pessoa procure, né, um especialista, um médico, um terapeuta, né, para que possa ter aí um acompanhamento e para que faça um tratamento que seja eficaz, tá bom? Mas existem sim alimentos que podem diminuir os sintomas da ansiedade e fazer a diferença aí no seu dia a dia, tá? Então, para iniciar, a gente vai falar aqui de alguns passos básicos, tá bom? Para ajudar você a diminuir esses sintomas de ansiedade. Então, gente, água. Acho que é o ponto-chave, é o ponto número 1, né? Eu falo que a água é o marco zero, assim, né? Se você não tem o seu corpo hidratado, tudo vai estar confuso, tudo vai estar desregulado. Então, água é o início de tudo, tá? Eu já falei aqui algumas vezes para vocês, né, de como calcular o nível adequado do consumo de água, né? Então, se você multiplicar aí de 30 a 35 ml, né, vezes o seu peso, você vai ter a quantidade de água que você precisa consumir durante o seu dia, tá? Então, estar hidratado é um fator importantíssimo, não só para a ansiedade, mas para o emagrecimento e para que todas as funcionalidades do seu corpo, né, estejam equilibradas, tá bom? Então, estar super hidratado é uma coisa que vai ajudar a diminuir os sintomas ansiosos e melhorar também a sua concentração, tá bom? Falei também sobre evitar café e álcool, né? Ah, Nutri, eu nunca mais vou poder tomar café? Então, eu tenho crises de ansiedade, nunca mais vou poder tomar café? Não é isso, tá? Você pode tomar, mas o ideal é que você consuma café após 1 hora, né, de que você acordou. Então, acordei, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vou consumir o café, não assim que eu acordo, mas depois de 1 hora, tá? Isso vai ajudar você a não ter aqueles picos, né, dos sintomas de ansiedade, porque o café, ele tem um efeito estimulante, né? Então, isso pode piorar aí os sintomas ansiosos, tá bom? O excesso de cafeína e de bebidas também superestimulantes, né, que fazem base de uso da cafeína, também podem piorar os sintomas da ansiedade. Gente, manda depois um joinha aqui pra mim, um coração, qualquer coisa, um comentário, só pra falar se tá chegando o áudio aí pra vocês, se não tá atrasado igual da outra vez, porque eu não sei o que aconteceu da outra vez. Não sei se foi a minha internet, que eu tava sem energia, né, tava sem tudo. Mas eu espero, as meninas estão mandando um coraçãozinho aqui, então acho que tá chegando, né? A Paula falou, é difícil tirar o açúcar do café. É algo difícil mesmo, principalmente para quem tem o hábito, né? Uma coisa que eu falo, Paula, para você conseguir, assim, pelo menos diminuir o açúcar, é você colocar um pouquinho de canela em pó ou um pouquinho de cacau em pó no café, tá? Coisa assim de uma colherzinha de café, bem pouquinho. Só para poder tirar um pouco, sabe, do amargor, dar um pouquinho mais de doçura. Isso ajuda, mas é uma questão de hábito também, tá? Hoje começa, ai, nossa, não aguento tomar café sem açúcar, é terrível e que não sei o quê. Mas depois você não consegue mais tomar o café com açúcar, porque parece que o açúcar ele vai encobrir, sabe, o sabor do café e aí você passa a não tomar mais o café nem com açúcar, tá? Eu faço mais amargo para tirar um pouco do açúcar, né? É isso mesmo. E aí a gente vai, né, arrumando técnicas para poder ir diminuindo. O que eu falo assim, vai aos poucos, né? Se você não consegue tirar de uma vez, vai aos poucos. Então, hoje você toma com 2 colheres, você vai tomar com uma, né? Aí depois você vai tomar com meia. Depois você vai tentar tomar sem o açúcar, tá? E você vai ver, vai dar certo, tá bom? O álcool também, gente, falei isso também a semana passada, né?
o álcool, ele vai... muitas pessoas fazem uso do álcool, né, como se fosse até um medicamento, né, entre aspas, para ansiedade, porque ele vai parecer que alivia, né, ali aquele sintoma no primeiro momento, né, pelo fato do seu corpo acabar ficando um pouco mais relaxado. Só que o álcool, ele tem um efeito rebote, tá? Então, no dia seguinte, ele acaba deprimindo, né, o seu organismo, e aí a ansiedade vem com um efeito até maior, tá? Por isso que o uso do álcool pode causar crises de ansiedade e crises de pânico no dia seguinte, piorando, né, as crises de ansiedade e os sintomas da ansiedade a longo prazo, tá bom? Então, assim, para quem sofre com ansiedade, o álcool não é ideal, tá? Eu sempre dou a dica também para quem quer consumir bebidas alcoólicas, né? Ai, Paloma, eu não consigo ficar sem, né, minha cerveja, minha caipirinha no final de semana. Eu quero sim emagrecer, né? Quero alcançar um objetivo, mas eu não consigo. O que que eu faço? Água, né? Então você vai equilibrando aí o consumo. Por exemplo, você vai tomar um copo de cerveja, então você toma um copo de água junto, né? Aí você vai equilibrando, sabe, esse consumo. Porque isso vai fazer você consumir menos, né, a quantidade de álcool, e vai diluir um pouco, né, dessa substância no seu sangue. Então, a Lúcia clicou ali. Vai ajudar também você não ficar tão embriagado e não trazer, né, tanto esses efeitos, assim, de uma forma tão agressiva em relação à ansiedade, tá bom? Dar preferência para os carboidratos complexos, né? Eu sempre vou falar aqui de carboidratos complexos, né, porque a questão né, dessa regulação, né, hormonal que os carboidratos trazem, os carboidratos, no caso, complexo, né, ou, assim, na verdade, o que acontece? O carboidrato complexo, que está presente nos alimentos integrais, né, então, pão integral, macarrão integral, todos os alimentos que foram, né, que você puder trocar de farinha branca por uma farinha integral, vai trazer mais benefícios. Nossa, vai chover. Vai chover mais, né? Porque aqui hoje choveu o dia inteiro, não sei aí, mas aqui choveu muito. E aí, tudo que você puder fazer essa substituição vai trazer mais benefícios para o seu organismo, tá bom? Por quê? Quando você come um alimento refinado, né, por exemplo, um açúcar, uma massa, né, um alimento aí que é muito rico num carboidrato simples, você vai ter aquele pico da glicemia, tá? E isso vai acabar te dando, né, uma excitação. Por isso que quando a gente tá mais deprimido, a gente tá um pouco, né, mais chateado, mais estressado, a gente vai direto buscando, né, um chocolate, um alimento doce para trazer aquela sensação de bem-estar, né? E realmente acontece, né? Vai trazer aquela sensação de relaxamento, de excitação, né? Só que do mesmo jeito que vai subir essa glicemia, né, a insulina vai fazer isso cair de uma vez, tá? Então, caindo dessa forma rápida, você vai ter aí uma oscilação de humor. E isso não é bacana para as questões de ansiedade, tá? Essa oscilação de humor, ela tende a piorar os sintomas de ansiedade, tá? Então, sempre dar preferência para carboidratos complexos, tá? Que estão mais presentes nos alimentos integrais, tá? E agora vamos falar, né, de um cardápio real. Então, Nutri, você falou o que dá para colocar, o que é bom evitar, mas eu quero realmente um cardápio, né, que eu possa, assim, comer de manhã e que vai me ajudar aí a ter um dia mais tranquilo, né, com menos crises de ansiedade. Vou falar aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu ver aqui, vocês estão mandando, eu amo pão de queijo. Paula, na verdade, o que acontece? O pão de queijo, ele é um alimento, né, que assim, ele é bem rico em carboidrato e em gorduras, e não gorduras tão boas, né? Então, assim, eu até passo, né, para as minhas pacientes uma receitinha de um pão de queijo de frigideira, e ele é um pouco mais proteico, né? Eu vou falar isso um pouquinho aqui para vocês. A proteína, ela vai ajudar, né, a não ter esses picos, né, de glicemia. Então, talvez só o pão de queijo não vai te trazer tanto benefício, mas você pode agregar o pão de queijo com uma outra fonte de proteína. Hoje em dia a gente já tem também, né, nos mercados, pão de queijo com chia, pão de queijo com fibras, então também é uma opção bacana, tá?
Deixa eu ver o que a Elisângela falou. Fala um pouco, por favor, sobre o mineral K3, se realmente ajuda a emagrecer e qual a quantidade ideal. Na verdade, assim, hoje eu não vou conseguir falar sobre isso em específico. Depois, se você quiser me mandar lá no meu direct, a gente conversa um pouquinho, porque eu vou ter atendimento com as minhas meninas, né? Daqui a pouquinho, como eu falei, no meu grupo de emagrecimento. Então, eu não vou poder aprofundar falando especificamente de um mineral, mas é uma boa ideia para uma próxima live. Tá bom? Vou fazer todas as terças, né? Pretendo estar aqui com vocês, fazendo live, pra gente poder discutir vários assuntos. Então, mandem pra mim lá no direct também assuntos que vocês gostariam de, né, de saber, de conhecer. E é super bacana, né? Porque eu quero realmente falar aquilo que vocês querem e que precisam ouvir, tá bom? Então, falando, né, sobre um cardápio específico para café da manhã mesmo, que vai ser tanto um cardápio para emagrecer, tá? Quanto um cardápio para ajudar aí nos sintomas de ansiedade. A regra de ouro, tá? Tanto para depressão quanto para ansiedade, é ter um café da manhã proteico, tá? Então, o ideal é que seja um café da manhã rico em proteínas, tá bom? Por quê? Porque a proteína vai ajudar a estabilizar esses níveis de glicemia que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então, uma das coisas que piora muito, como eu falei, é essa oscilação, né, do nosso humor. E é isso que, né, a insulina estando muito alta dentro do nosso organismo vai trazer, tá? Então, quais são os alimentos específicos? Primeiro, um alimento que eu falo que, assim, ele é coringa, né? Ele é super versátil, você pode usar tanto ele, né, numa preparação salgada quanto numa preparação doce, é o abacate, tá? Eu, por exemplo, eu como abacate quase todos os dias no café da manhã. Como que eu costumo fazer? Eu gosto do sabor dele natural. Então, eu corto ele em pedacinhos ou em fatias mesmo. E como, normalmente eu coloco ali uma fibra, né? Eu coloco ou uma semente, eu uso nibs, ou coloco ali a linhaça, tá? Ou a chia, para também dar uma enriquecida nele. Mas é um alimento super versátil, tá bom? E ele é rico, né, em um nutriente chamado magnésio, tá? O magnésio é um dos nutrientes que vai ajudar a diminuir o cortisol, tá bom? Então, vai ajudar você a se manter mais relaxada, tá? E também ele possui, né, uma quantidade significativa de vitamina B6, tá? A vitamina B6 também vai ajudar nessa questão da ansiedade, porque a deficiência, né, dessa vitamina B6, ela pode fazer com que os seus neurônios, né, o funcionamento ali dos seus neurônios fique prejudicado, tá? Então, você tendo uma alimentação rica, né, em vitamina B6 e magnésio, ela vai ajudar aí no funcionamento dos seus neurônios, tá? O que vai trazer aí uma ação direta em relação à ansiedade, tá? O que mais? Você pode comer ovos. Eu acho que todo nutricionista vai falar de ovos, tá? Seja ele no café da manhã, seja numa preparação, seja numa refeição maior, né? Como almoço ou jantar, porque ele é um super alimento, né? Ele é rico em proteínas, ele tem várias vitaminas também, e ele vai te ajudar, né? Nesse caso que a gente tá falando na questão da ansiedade, a estabilizar novamente, né? Esses níveis de glicemia, tá? Por conta da proteína, tá? E também vai te ajudar a emagrecer, tá? Porque, por exemplo, você comendo o ovo, igual quem falou pra mim que ama pão de queijo? A Paula. Comendo o pão de queijinho lá e fazer, por exemplo, um ovo mexido, né? Agregando os dois. Já é algo melhor do que consumir só o carboidrato simples, puro, tá? Sempre que você quiser, eu costumo falar sempre para as minhas pacientes, gente, vocês não vão ficar sem comer o que vocês gostam, né? Eu acho que assim, a gente precisa ter um equilíbrio de comer, né, de tudo, né, mas aprender a fazer escolhas saudáveis. Então, não é que você não vai comer, você vai aprender a fazer escolhas. Ó, hoje eu vou comer isso, porque amanhã eu né, vou comer uma outra coisa que talvez, né, não seja tão rica, mas eu sei o que é bom pro meu organismo, né? Então, assim, o que eu friso muito com as minhas pacientes é o quê? Eu quero que vocês tenham autonomia para fazer escolhas saudáveis, porque ninguém fica preso,
né, a uma dieta pro resto da vida, tá? Então, vocês precisam aprender a fazer essas escolhas para poder seguir sozinha, né? E só falar depois pra Nutri, ó, Nutri, alcancei X resultados, tô levando isso aí pra minha família, né, pros meus amigos e tá dando super certo, tá bom? Que vocês sejam aí multiplicadores, né, dessas informações importantes, tá? Então, ovos, incrível, tá? Um super alimento. E abacate. Vocês podem até fazer, de repente, uma receita de ovos com abacate, tá? É bem bacana. Hoje em dia tem várias receitas, até na internet, né? Eu já vi receitas até que você prepara o ovo dentro do abacate. Então, isso aí, essa é uma combinação incrível, tá bom? Uma outra possibilidade que você pode introduzir no seu café da manhã é o iogurte, tá? O iogurte, ele vai ser benéfico por duas questões, tá? Uma é porque ele é rico em proteína, né? A gente sabe que ele tem uma quantidade considerável de proteína, né? Hoje a gente tem aí também, né, no mercado, alguns iogurtes que tem uma quantidade até maior de proteína, né? Principalmente os iogurtes daquela variação grego, sabe? Normalmente eles têm uma quantidade maior de proteína, tá? Então, uma coisa importante também para vocês observarem é o rótulo dos alimentos, tá? Então, você vai lá, você vai aprendendo a olhar quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato, tá? É algo bem importante, tá bom? Além das proteínas, ele tem a questão, né, de ter aí pré-bióticos, tá? Então, eu não sei se todo mundo tem acesso, né? Tem pessoas que não gostam do sabor ou porque não gostam do cultivo, mas, por exemplo, o kefir, né? Ele é uma opção incrível, né? Porque ali você vai ter uma riqueza de pré-bióticos, né? Você vai ter os lactobacilos presentes, tá? E você tendo uma flora intestinal, né, funcionando, equilibrada, lembra que a gente falou, né, que o intestino, ele é nosso segundo cérebro. Então, se no seu intestino as coisas estão, né, funcionando bem, tudo vai fluir, tá bom? Eu sempre passo também para as minhas pacientes, por exemplo, a suplementação dos lactobacilos, para quem não tem, né, a oportunidade de ter o kefir, né, que é uma fonte rica aí de lactobacilos, ou para quem não faz uso de iogurte. E o que eu tô falando de iogurte, gente, é o iogurte natural, tá bom? Não é o iogurte sabor morango, né, sabor salada de frutas, cheio de corantes, de conservantes, não, tá? É o iogurte natural. Esse iogurte, ele vai ser rico, sim, em pré-bióticos. E se for, né, um iogurte produzido a partir do kefir, vai ser melhor ainda, tá bom? Que mais? Então, a gente falou do abacate, né? A gente falou dos ovos, tá? Falamos do iogurte. E pra gente colocar aí um carboidrato, né? A gente tá falando aí de carboidratos complexos. Um alimento que seria bacana você introduzir no seu café da manhã também é a aveia, tá? Ela tem cálcio, a aveia é uma ótima opção, ela tem ferro, tem o magnésio, né, que vai ajudar lá, igual eu falei, na questão do funcionamento dos neurônios, vai te deixar mais relaxada, tá? E ela também tem potássio, tá bom? E é um carboidrato complexo, né? Então, ela entra aí como vamos dizer, um alimento integral, tá bom? E então, o que o carboidrato, de novo, vou lembrar vocês, vai fazer? Ele vai segurar esses níveis, né, de glicemia na sua corrente sanguínea, tá? Não te dando, né, aqueles picos e nem oscilação de humor, que vai ajudar muito nessas questões da ansiedade, tá bom? Você pode, por exemplo, misturar aveia no iogurte, tá? É uma combinação bacana que dá pra você fazer, tá? E além de ser gostosa, né, você vai ter aí os benefícios para te ajudar tanto no emagrecimento, tá? Quanto na ansiedade, tá? Porque a aveia, além, né, dela ser um carboidrato integral, ela tem todo, né, essas questões das vitaminas e minerais que eu falei, ela vai te dar saciedade, tá? Então, quando você come, né, por exemplo, o iogurte com a aveia, como você vai ter um alimento que vai estar liberando essa glicemia aos poucos, você não vai ficar com fome tão rápido, tá? Então, assim, vai diminuir aquela vontade de comer logo uma besteira ou de já ficar com fome, depois de 1 hora depois que você tomou o seu café da manhã,
tá bom? Então, você consumindo aí iogurte, por exemplo, com aveia, tá? Ovos, abacate, tomando bastante água, tá? A gente costuma falar de 2 litros, né, gente? Que é a média. Mas, repetindo, vocês podem fazer o cálculo de qual é, né, a quantidade ideal de água para cada organismo. Então, você vai multiplicar lá 0,30, né, que são os 30 ml, ou 35 ml se você tem, por exemplo, muita constipação, seu intestino é preso, né, você tem dificuldade aí de ir ao banheiro, você pode multiplicar 0,35 vezes os seus quilos, tá bom? E aí você vai ter lá a quantidade ideal para o consumo de água diário, tá bom? E o café que você pode tomar, né? Mas de preferência você tomar depois de 1 hora que você acordou, tá? Não tomar o café logo que você acorda, tá? Essas são dicas que você pode começar aí a implementar, tá? Para o seu café da manhã. E isso vai diminuir, as chances de você ter os sintomas de ansiedade e vai ajudar para que esses picos, né, de ansiedade passem mais rápido, tá bom? E você passe aí, né, você tem aí um dia um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que quem sofre com esses sintomas de ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente não tá falando assim de, por exemplo, ai, nossa, eu tô ansioso porque eu quero que tal coisa aconteça. Não é só isso, né? A ansiedade, ela é muito complexa, ela traz diversas sensações que não são, né, gostosas de sentir. O nosso organismo, assim, ele reage de uma forma bem negativa, é muito ruim, né? Eu mesmo já tive crise de ansiedade, então às vezes é com tontura, às vezes é com tremores, né? Às vezes é com falta de concentração, ou é aquele nó na garganta, né? Aquele aperto, você não consegue respirar muito bem, você não controla ali, né, seus impulsos na hora de respirar. Então, isso é muito ruim, tá? Então, além de implementar uma alimentação com tudo isso que eu passei aqui para vocês, é importante sim que vocês busquem ajuda, né, de um profissional habilitado, tá bom? Porque vai trazer para vocês grandes benefícios, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Mandem aqui, gente, suas dúvidas. Deixa eu ver. A Paula falou, então, uma Activia de aveia, é uma opção para o café da manhã. É uma opção bacana, sim, Paula. O problema desses alimentos muito industrializados é que, às vezes, eles têm muito corante, muito conservante. Então, por exemplo, se você puder trocar o Activia, que não é um alimento tão barato, né, se a gente for olhar, por um iogurte natural com aveia, já é uma boa opção, tá? Ou, igual eu falei, né, de repente um iogurte de kefir com aveia, nossa, vai ser ótimo pra você, né? Não sei se o seu problema tá ligado à constipação, né, por tomar o Activia, mas vai ser muito bom pra vocês, tá? A Marlene falou, o mamão é uma boa opção? Sim, é uma boa opção, mas como a gente tá falando também de ansiedade, né, além do emagrecimento, o mamão não vai ter tantas propriedades, né, que vai ter, assim, uma funcionalidade mais direta com os neurônios, para trazer uma sensação de maior relaxamento, tá? Mas é uma boa opção também, tá? Na verdade, gente, dificilmente vai ter, né, uma fruta, uma verdura, legumes que a gente vai falar não é uma boa opção, né? Porque a gente sabe que a base de uma alimentação saudável vai estar ali, nas frutas, nas verduras, no legumes, né, nos alimentos integrais e na água, tá, gente? Então, assim, é muito importante vocês fazerem uso, né, desses itens na alimentação de vocês, tá bom? Queijo pode no café da manhã? Pode sim, tudo bem, é uma fonte de proteína, você pode colocar, tá? Não tem problema nenhum. Dá preferência, assim, para queijos com menos gorduras, né? Quanto mais amarelo for o queijo, mais vai ser uma fonte de gordura, tá? Então, por exemplo, se você tiver que escolher entre um queijo, uma mussarela e o queijo prato, o ideal seria escolher uma mussarela, tá bom? Mas você pode consumir, sim, o queijo sem problemas, tá? Tapioca também é uma opção. A gente tem que ter em mente que, assim, essa questão de, eu vou comer tapioca, eu vou substituir o pão e vou comer a tapioca. É um pouco de mito, né? Porque a caloria da tapioca vai ser muito semelhante, né, a de um pão francês.
tá? Mas uma opção bacana é agregar a farinha da tapioca com uma proteína, né? Então, por exemplo, vou fazer uma crepioca, né? Vou bater lá o ovo e vou colocar uma colher de sopa da farinha da tapioca. É uma opção legal, tá? Porque aí você vai estar agregando tanto o carboidrato quanto a proteína. Você pode, por exemplo, colocar até uma colherzinha de uma semente, de chia ou de linhaça, que também vai ajudar bastante, tanto na questão da saciedade, né, na questão do seu intestino, tá bom? E nessa questão também dos picos, né, de glicemia, consecutivamente nos picos de humor também, que não é muito bacana para quem sofre com a ansiedade. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhem, né, com pessoas que precisam aí conhecer essas dicas. Você pode estar trazendo, assim, uma ajuda importante para alguém, tá bom? Aproveitando que a gente tá no mês, né, de conscientização, né, ao suicídio e a depressão, compartilhem com pessoas que você sabe que sofre de depressão, de ansiedade, tá? Vamos fazer uma corrente do bem. Essa live vai ficar gravada aqui, então se vocês quiserem compartilhar depois, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês. E terça-feira que vem, às 18 horas, eu tô aqui de novo, tá bom? Pra trazer uma dica bem bacana pra vocês. Então, se quiserem, mandem lá pra mim no meu direct, tá bom? Alguns assuntos, coisas que sejam relevantes pra vocês, que vocês querem conhecer, ouvir, compartilhar, dividir, porque aqui é uma troca, né? Eu tô falando, aprendendo, vocês também estão mandando um monte de coisa, vibrações boas e também estão me ensinando, então, por isso que eu resolvi fazer essas lives, porque é uma troca muito incrível, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que todos tenham uma ótima noite, bom descanso. Agora eu vou pra uma terceira parte do meu dia, que é o encontro com as meninas do meu método de emagrecimento Código Slim, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Beijos e até terça-feira que vem.